Depois da entrevista polêmica, mas teve um sucesso danado que fizemos com o advogado Adenilson Veloso, hoje nós vamos entrevistar o administrador de empresa Cristóvão Barreto. Por que Cristóvão? Porque ele foi secretário municipal da administração nos 2 mandatos do ex-prefeito Jair Ataíde. Então ele conhece muito, mas muito mesmo de administração municipal. Ô Cristóvão, além de administração municipal, você conhece muito de administração, né? Assim, rapidamente, um currículo por onde você passou nesses 60 anos de vida. 66 anos de vida. Nós iniciamos a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 10, 11 anos. E isso, aí não paramos mais. Comecei no antigo mercado, no Mercado Velho. Então, trabalhei no Armazém Globo. Então, daí para frente, estudei aqui aos 14 anos. Esse mercado velho que você fala é o mercado lá da Praça do Dr. Carlos. O mercado da Praça do Dr. Carlos. Que foi derrubado da administração Toninho Ribeiro. Cheguei a trabalhar no Mercado Velho. Era entregador de mercadoria em bicicleta no Armazém Globo. Tudo bem. O tempo passou, eu com 14 anos fui para Belo Horizonte. Fui estudar, fui fazer o científico. Aqui estava começando muito incipiente o científico aqui mostrado nessa época. Mas na verdade, eu fiz o científico aqui. O científico aqui tinha professores excepcionais, viu? Mas estava começando. Estava começando. Porque eu lembro que nós formamos uma equipe aqui e fomos até, na escola normal, fomos até o Bias Forte, que era o governador na época, para ver se a gente conseguia recursos para montar esse científico aqui. Isso antes eu devia ter uns 12, 13 anos, participei. Escolheram aí lá uns... Ginásio você fez agora em São José, né? Não, o ginásio eu fiz na escola normal. Na escola normal. Sempre escola pública. Eu fiz no Francisco Sá e depois na escola normal. Então lá com Dona Dulce, Dona Taúde, professor Zé Amâncio, né? Saindo daí, fomos para Belo Horizonte, fiz um... Seus professores devem ter sido os mesmos meus. Professor Joãozinho, Zé Márcio de Aguiar. Zé Márcio Aguiar, ótimo em português. Francolino. Pedro Santana, História. Terezinha Guimarães, francês. Então, foram praticamente os meus professores. E bons professores. Nós somos mais ou menos da mesma idade. Ótimos professores. Né? Realmente a gente deve muito da base estudantil a eles. Eu tenho dito muito isso aqui no meu programa, Cristóvão, que o ensino público daquela época era um ensino público de primeiríssima qualidade. E bota primeiríssimo nisso, que era muito bom. Você citou aí, nós citamos aqui, professores de alto gabarito. De alto gabarito. Então nós temos alguns que já se foram, né? Mas temos o Joãozinho aí, que era muito bom em matemática e tinha uma didática fantástica. Bom. E tem o Francolino com aquelas experiências dele. O Francolino também realmente foi um professor que ele tinha umas inovações, era meio assim, vamos dizer assim, um cientista louco, entre aspas, mas era um ótimo professor. Então nós tivemos mais ou menos a mesma base escolar. Tudo que eu sei de português, eu aprendi com o Zé Márcio de Aguiar. Ele era um professor de português, uma coisa... Conhecia e tinha uma grande vantagem, ele incentivava os alunos dele a ler. Ele dizia mesmo, a gente só aprende português lendo. Quanto mais você lê, mais você vai aprender. E ler bons autores, lógico. E ele, naquela elegância, ele costumava dar aula de terno. De terno e gravata. Aula de terno e gravata. Naquela elegância, até impunha, assim, uma seriedade muito grande nas aulas dele. Por isso, não por ser severo, mas aquela postura dele, a própria dicção, a fala dele e a maneira de ensinar, é o que você está falando aí, ele estimulava o aluno a ler. Então isso ajudou bastante. Você vê que dessa turma saiu muita gente boa. Demais da conta, viu? Muita gente boa. Tá? Nós não vamos citar exemplo aqui que talvez fizesse injustiça. Mas nessa época a escola normal, o ensino público era de primeiríssima. Mas voltando à sua carreira profissional. Aí depois fomos para Belo Horizonte, lá eu comecei a trabalhar, logo eu comecei a trabalhar no Banco Minas. Banco Minas Gerais.
Banco Minas Gerais, eu trabalhei lá uns 6 ou 7 anos, aí até com o Zé Soto, irmão do Humberto. O Zé Soto era inclusive... Humberto que você fala é o ex-deputado Humberto Soto. Exatamente, o ex-deputado Humberto Soto. Então trabalhamos com ele lá no banco, ele era gerente da agência lá da Espírito Santo com Tamoios, e que era a agência principal. O banco na época tinha 141 agências. E ele gostou muito do meu trabalho e ele foi conduzido à presidência da BMG Seguros e nos levou para lá. Nesse intervalo, por volta de 73, 74, fim do ano, começo do outro, o Banco Real comprou as agências do Banco Minas e a seguradora. Aí o Banco Minas ficou com a financeira, ficou com o crédito imobiliário e outras casas financeiras ligadas à área. Mas o banco, as 141 agências e a companhia seguradora, o Banco Real pegou e incorporou. Nós aproveitamos então, eu já tinha formado, eu tinha feito lá na FACE, tinha feito o curso na FACE, fui fazer um pós-graduação na João Pinheiro, horário integral, durante um ano. O governo do estado bancou isso para a gente. Durante um ano eram 8 aulas por dia. E interessante que essas aulas eram em inglês. Veio uma equipe de Columbia, Universidade de Columbia de Nova York, e em módulos, eram 4 módulos. E de 3 em 3 meses vinha um professor. Esse curso de pós-graduação era em administração? De administração. Aí se especializava em marketing, em finanças, em pesquisa operacional e outros afins. Você estudava todas, mas você canalizava para algum específico. Algum ramo que você interessasse mais. Eu sempre me interessei mais na área financeira e administrativa. Então eu procurei centrar isso. Tive ótimos colegas lá que em marketing tem alguns que escreveram livros, o Juarez Cansado, o Paulo Vasconcelos, tem livros publicados na área de marketing principalmente. Foram colegas seus nesse pós-graduação? O Fábio, que é da Cota Minas, também fez o primeiro, eu fiz o segundo, chamava CEA. Fábio que morreu no acidente de avião? Isso, o Fábio fez o primeiro. O Pedro fez também. Ele também fez esse curso lá, também do primeiro CEA, eu fui do segundo. Então, passado isso aí, eu fui para Santos, no fim do ano, vieram várias empresas, principalmente de São Paulo, né, que era o coração pulsante do Brasil na área industrial, recrutar alunos, porque a formação era muito boa, e recrutou muita gente. Eu fiz teste na Gessileve, na Mercedes-Benz, nas docas de Santos. Eu perdi em umas e ganhei em outras, mas resolvi ficar nas docas de Santos. Então, nas docas de Santos, eu trabalhei durante mais ou menos um ano, onde eu aprendi realmente muito e tive a oportunidade de fazer outros cursos paralelos pelas docas de Santos, lá em São Paulo. E me avisaram, vai ter uma seleção aqui no BDMG, não vai ser um concurso, vai ser uma seleção e vai ter uns 30 candidatos. Aí nós viemos a Belo Horizonte, nós fomos a Belo Horizonte e fizemos lá os testes, passamos, foram 3, e eu fiquei como auditor. Eu tinha um curso de pós-graduação em auditoria também, já tinha um curso de pós-graduação de auditoria. Eu fiquei lá como auditor do BDMG até 76. Quando é que você retornou a Montes Claros? Em 76, agosto de 76. Eu estava concluindo o curso de administração. Então, eu vi um anúncio no jornal. Naquela época, as ofertas de emprego, você folheava 5, 6 folhas. A procura de engenheiro era muito grande, e de economistas, e contadores, administradores. Então, nós passamos, viemos ser entrevistados aqui por João Bosco. Viemos 3. João Bosco da fábrica de cimento. Da fábrica de cimento. Aí o João Bosco me escolheu. Ô, Cristóvão, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, mas voltamos logo para continuar. E no próximo bloco nós vamos conversar um pouco sobre a administração municipal com o Cristóvão, porque, na verdade, ele foi secretário de administração do governo Jair Ataíde nos 2 mandatos do ex-prefeito.
e trabalhou também na Secretaria de Administração e de Planejamento no governo Atos. Então ele tem uma visão muito grande da administração municipal. No próximo bloco nós vamos conversar sobre isso. Espera um instantinho.